tinha que ser a Santíssima Trindade. Então, o que é que fizeram? Criaram um Deus que ninguém até hoje do catolicismo conseguiu explicar o que é e o quem é. Disseram que Jesus não era mais um ser humano, Jesus era igual a Deus, ou seja, colocaram a figura do Filho na Santíssima Trindade e pegaram o Espírito Santo, que é um conceito que vinha dos discursos de Jesus, mas Jesus não falava em Espírito Santo, era do Paráclito, que pode ser entendido como Espírito da Verdade e também Espírito Santo, se alguém quiser. Eu quero direcionar um pouco aqui a nossa conversa. Então, já como eu também abordei, né, a maioria do povo brasileiro é cristão e segue a Bíblia. Então, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas suas visões, nas suas interpretações, nas suas reflexões, quem é o Deus da Bíblia? Quem é Jesus Cristo? Olha, isso aí demanda tempo. Vamos lá. Mas, assim, a Bíblia, muito claramente, o que é? A Bíblia é um conjunto de 73 livros, 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, somado dá os 73 livros que a gente conhece. E esses 46 livros... A Bíblia católica, né, e na Bíblia evangélica já são outros, né? Já teve aí a separação. Mas, inclusive, para o protestantismo, de uma forma em geral, esses 73 livros são que todos os cristãos, independente de catolicismo, protestantismo, ortodoxismo, anglicanismo, eles tomam como sendo a fonte primordial que surgiu no século IV, quando o cristianismo, de religião perseguida pelo Império Romano, passou a ser a religião oficial do Império Romano, quando ela se transformou em catolicismo. Então, todos os livros escritos em grego, hebraico, aramaico, foram traduzidos para o latim, que é a língua oficial do Império Romano. Então, esse corpo de 73 livros surgiu no século IV, no ano 382 a 386, quando Jerônimo assim definiu. E qual é a questão? Até essa data que eu me refiro aqui, século IV, não existia os tais, entre aspas, livros referentes ao futuro, vamos assim dizer, aquilo que o Império Romano queria que fosse considerado como antes e depois do Império Romano ter abraçado a religião cristã transformada em católica. Então, qual o problema? Até esse momento aí, o Deus dos 46 livros que terminaram entrando para a tradição católica apostólica como sendo o Antigo Testamento da Bíblia, porque, na verdade, o que é que Jerônimo fez? Jerônimo pegou, no século IV depois de Cristo, algo que se chamava Septuaginta, que era uma versão feita no final do século III, século II a.C., por 70 sábios judeus que viviam em Alexandria, que nessa época traduziram do hebraico e do aramaico para o grego, que era a língua mais importante, toda a tradição dos hebreus e dos judeus. Então, no século II a.C., existia a Septuaginta com 47 livros, e 5 séculos depois disso, Jerônimo, na época da transição para o catolicismo, pegou essa Septuaginta, tirou o livro de Enoque, preste bem atenção, e dos 47, menos o de Enoque, os 46 livros, Jerônimo transformou no Antigo Testamento. Por que ele fez isso? Por quê? Porque Damas, o bispo romano, e outros bispos do século IV queriam sumir com o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia era o Deus dos judeus. E agora a religião era romana, era europeia, não era mais do Oriente Médio. E eles queriam um novo Deus. E que novo Deus eles criaram? Não foi o Deus de Jesus, não. O Deus do catolicismo não é o de Jesus. É o Deus criado no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, quando o mito da Santíssima Trindade foi inventado nesse concílio. Por que é que esse mito foi inventado?
O Império Romano precisava resolver dois problemas para transformar o cristianismo numa religião de bandidos na religião oficial do Império Romano agora. Ele precisava diminuir o aspecto judaico do homem Jesus e precisava sumir com o Deus da Bíblia dos judeus, Septuaginta, porque era muito estranho para o pensamento romano. Então, o mito da Santíssima Trindade foi criado para resolver esses dois problemas. No ano 325, no Concílio de Nicéia, o bispo Ário propôs a tese de que Jesus era só um ser humano que agiu de forma divina. E todos os demais bispos foram a favor não do arianismo, mas do trinitarismo, que era a criação da Trindade romana, mas não podia ser uma trindade igual às tríades celta, hindu, tinha que ser a Santíssima Trindade. Então, o que é que fizeram? Criaram um Deus que ninguém até hoje do catolicismo conseguiu explicar o que é e o quem é. Disseram que Jesus não era mais um ser humano, Jesus era igual a Deus, ou seja, colocaram a figura do Filho na Santíssima Trindade e pegaram o Espírito Santo, que é um conceito que vinha dos discursos de Jesus, mas Jesus não falava em Espírito Santo, era do Paráclito, que pode ser entendido como Espírito da Verdade e também Espírito Santo, se alguém quiser. Então, a igreja, quando criou isso aqui, Fernando, criou uma memória encobridora para que os romanos, a partir de então, cultuassem o Deus da Santíssima Trindade, esquecendo o Deus estranho, ao qual Jesus chamava de Abba, que era a figura estranhíssima de Javé. Então, concluindo, para devolver a palavra, no Espiritismo, eu mesmo, na minha juventude, várias vezes, espíritos falavam, não, Jesus, quando abria a boca para falar de Deus, estava falando do Deus incognoscível. Não era o Deus dos judeus. Isso está errado. Os espíritos diziam isso, os espíritos que fizeram o espiritismo têm um viés cristão, católico, protestante. E os primeiros espíritas, quando Kardec fez a codificação, quem primeiro se tornou espírita, ex-católicos e ex-protestantes. Então, essa coisa meio que invadiu, a fé cristã invadiu o espiritismo, porque, em nenhuma hipótese, Jesus parece ter se referido a nenhum outro tipo de Deus incognoscível. Ele o tempo inteiro estava falando com o Abba dele, ou seja, o ser que o havia enviado, e, em se levando a sério o que o cristianismo defende, todas as profecias durante os últimos 2000 anos que esse tal ser usava profetas para anunciar a vinda de Jesus, e se Jesus veio, então Jesus estava falando com esse ser que o anunciou através dos profetas. E esse ser é Javé. E na Quinta-feira Santa, quando ele diz, Deus, ou Abba, me livra desse cálice, e escuta um sonoro não, esse não era de um Deus incognoscível, é do tal Deus Javé, o Deus estranho da Bíblia, que resolveu dizer não a Jesus e que ele tinha que ser crucificado. Por quê? Porque havia desobedecido a ele. Javé anunciou durante milênios que o Messias dele seria superpoderoso e iria fazer com que os judeus fossem elevados a uma condição de domínio mundial para que, assim, o império de Javé, do domínio sobre os humanos, pudesse ser novamente estabelecido na Terra, coisa que ele havia perdido desde a época de Adão e Eva. O livro de Enoque, que foi retirado da Bíblia, explica tudo isso.